E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Fábio Marçal para mais uma correção de prova de concurso. Correção da prova de língua portuguesa. Dessa vez da Prefeitura de Maricá, banca INCP. Prova que foi realizada neste ano, 2021. E vamos analisar a prova de nível médio. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Marçal, professor de língua portuguesa. Pode se inscrever no canal para receber sempre correções de provas de variadas bancas, de variados concursos. Dessa forma, estudando as questões, a interpretação, gramática, questões de semântica, ficando aí craque, afiado em como se resolve as questões de língua portuguesa, o raciocínio que nós podemos e devemos ter para resolver algumas questões, os pré-requisitos, os conhecimentos prévios. E quanto mais você visualizar, né, você observar a correção de questões, você ficará apto na hora da prova, conseguir já identificar como que vai resolver aquela questão, sobre o que é aquela questão, o que você precisa verificar no texto, beleza? Então se inscreve aí, compartilha o vídeo, dá um curtir, fica sempre por dentro aí. Bom, vamos lá então, vamos partir para o que interessa. Primeiro texto aí, a saudade supervaloriza o passado. Escrito por Mila Costa. É um texto que veio no Diário do Nordeste, veio num site, né, veio num blog em 2021, pelo menos quando foi acessado. Um texto atual. E vou passando o texto aqui devagarinho, você pode ir lendo com calma, para você acompanhar. Caso você não tenha prova, né, não tenha conseguido achar na internet, você consegue aqui mesmo no vídeo já ter acesso à leitura do texto. Então tá aí, ó. Essa aqui foi a primeira parte, coluna da esquerda, agora a coluna da direita, lá em cima, para finalizar. Pronto, você vai pausando aí e vai lendo com calma. Bem, por mais que eu faça uma explicação um pouquinho acelerada, é importante, né, se você achar que está muito corrido, você voltar à questão, voltar ao vídeo, ver a questão, resolução 1, 2, 3, 4 vezes, até você entender legal, tá? Até porque a gente não pode demorar muito, porque senão imagina o vídeo fica muito longo se demorasse muito cada questão. Então, os textos eu vou fazer assim, a cada texto que aparecer, não vou ler com vocês na hora, vou dar esse tempinho para vocês lerem, vocês vão ler no tempo de vocês e a gente já parte para as questões, beleza? Bem, então vamos lá. Número 1, nessa crônica, a autora, letras A, B, C e D. Bem, sempre eu digo isso, e foi como eu fiz também essa prova, resolvendo essa prova. Veja primeiro as questões antes de ler o texto inteiro. Por quê? Porque se você ler o texto inteiro primeiro, você vai ler sem um objetivo. Quando você for resolver as questões de interpretação, você vai ter que voltar, às vezes, num determinado trecho, para entender o que ele queria dizer. Você já sabendo o que as questões querem, já é mais fácil de você ler o texto com um objetivo, se atentando a algumas partes. Claro, às vezes você vai ter que ler o texto todo de qualquer forma, mas às vezes não, tem prova que não vem nem questão de interpretação de um texto inteiro, vem uma ou duas questões de um trecho apenas, uma questão gramatical que foi pega do texto, o texto apenas como um pretexto, né, para a gramática. Isso aí varia muito de provas. Então vamos lá, nessa crônica a autora expressa seu aborrecimento quando se sente nostálgica ao se lembrar de sua época de juventude. B. Defende que os adultos que sentem saudade da época de jovens, na verdade, perdem tempo. Letra C. Argumenta que as pessoas mais jovens não têm a mesma capacidade que um adulto tem de sentir saudade. E letra D. Faz uma reflexão sobre o saudosismo da juventude, o qual nem sempre se faz pertinente na vida adulta. Bem, você lê o texto aí, imagina que você já tenha uma ou duas questões aí em mente. Vamos ver. Letra A. Você percebeu algum tipo de aborrecimento da autora no que se refere à nostalgia, no que se refere a ela sentir saudade de um tempo passado? Ela se sente frustrada, aborrecida, com raiva? Tem alguma palavra, algum parágrafo que traz esse sentido, que traz essa ideia? Se quiser dar uma lida, vai lá no texto, dá uma relida, vê se você encontra. Letra B. Defende que os adultos que sentem saudade da época dos jovens, na verdade, perdem tempo. Existe essa expressão, perder tempo? Ela fala lá no texto que é uma perda de tempo.
Letra C. Argumenta que as pessoas mais jovens não têm a mesma capacidade que um adulto tem de sentir saudade. Você identificou essa ideia lá no texto? Você consegue identificar que ela quis dizer isso, alguma frase, palavra, expressão que remete a essa falta de capacidade dos jovens de sentir saudade em relação aos mais velhos? E na letra D, faz uma reflexão sobre o saudosismo da juventude, o qual nem sempre se faz pertinente na vida adulta. Bem, essa primeira parte do faz reflexão sobre o saudosismo, ela é bem evidente, ela é bem clara, né? O texto ele fala aí sobre sentir saudade de épocas em que viveu no passado. O que vai definir a questão, além disso, porque as outras também falam de saudade, os adultos sentem saudade, quando se sente nostálgica ao se lembrar de sua época de juventude. Isso aqui tem sentido. Na letra A, o que mata a letra A é a palavra aborrecimento. Na letra B, o que mata é que dizer que os adultos perdem tempo, é o perder tempo. Na letra C, o que cancela a opção da C é dizer que os mais jovens não têm capacidade. Então a palavra capacidade em relação aos mais jovens. E na letra D, o que vai definir como questão correta, como opção correta, é essa parte aqui, ó, nem sempre se faz pertinente na vida adulta. Por quê? Repara lá no final. Deixa explicado aqui que, claro, há épocas boas que deixam saudades e às vezes melhores do que a que vivemos hoje, mas é bom a gente lembrar que também havia saudade naquela época. Deus sabe de quê? E a vontade de viver uma vida ainda não almejada. Hoje eu continuo nostálgica, então continuo sentindo saudade. Me rendo a um CD de Britney Spears como nenhum outro, mas consigo pegar o caminho de volta dessa nostalgia quando me vejo desfrutando mais o passado do que esse presente aqui, que muitas vezes é duro, mas é extraordinário. É essa questão aqui que fala sobre a pertinência, o qual nem sempre se faz pertinente na vida adulta. Quando ela vê que já está se rendendo muito, focando muito, vivendo muito no passado, opa, isso não é pertinente na vida adulta. Por quê? Porque o presente é mais importante, é extraordinário, apesar de ter suas dificuldades. Beleza? Então, essa expressão aqui que nem sempre se faz pertinente, faz associação com essa última ideia do texto. Beleza? Então, resposta correta, letra D, conforme o candidato colocou aqui. Beleza? Questão número 2. Leia o texto a seguir. Tem o Caco aí, se não me engano, é o Caco, né? O nome desse, quem lembra aí se não me engano, Muppets Babies. Eu acho que é esse nome do desenho. Estou entregando a minha idade dizendo que eu já passei dos 15 anos, né? Então, aí um post tipicamente de redes sociais, né? Aqui eu não entendo. Então, vamos lá. Uma placa: é proibido dançar. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Aí o Caco, hein? É como se fosse, hein? É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Dá um nó, não dá? Dá uma... Como assim? Isso é proibido? Mas se quiser pode? É proibido dançar agarrado, mas se eu quiser eu posso. Tá estranho, é incoerente isso. Tá meio contraditório. Tá meio paradoxal. Se é proibido, como que pode? Uma coisa que é proibida, ela não é permitida. Não posso fazer uma coisa que é proibida. Como assim? Tem alguma coisa estranha. Ao mesmo tempo, algo é proibido e é permitido se eu quiser. Proibido é aquilo que não permite eu fazer o que eu tenho vontade. E é justamente essa ideia, esse nó, esse pensamento incoerente, paradoxal, contraditório, que define a figura de linguagem da qual ele vai tratar no enunciado. A figura de linguagem presente na placa que dá origem ao comentário da personagem Temos aqui duas opções que são muito parecidas, mas são diferentes. Bem, vamos matar duas logo aqui, né? Hipérbole. Hipérbole é exagero. Aqui não tem exagero. Por exemplo, choveu um dilúvio. Nossa, ele cuspiu fogo. Hipérbole, né? Você está aumentando, tempestade em copo d'água, está aumentando a situação, está exagerando. E metonímia. Metonímia é tomar uma parte por um todo, em vários sentidos, em várias ideias.
seja autor pela obra, seja continente pelo conteúdo. Temos então agora paradoxo e antítese. Antítese, ela é bem tranquila de se definir por causa da própria composição da palavra, antitese, uma tese contrária. E paradoxo é similar à antítese, também tem ideias contrárias. O que vai diferenciar antítese de paradoxo é que antítese é algo mais concreto em relação a palavras. Antítese são palavras opostas: céu, terra, morte, vida, preto, branco, alto, baixo, feliz, triste ou infeliz, alegre, triste também, macio, duro, molhado, seco, claro, escuro, inteligente, burro, bonito, feio. Agora, o paradoxo, ele também tem ideias contrárias, só que não necessariamente, não apenas envolvendo palavras opostas. O paradoxo está no campo mais da ideia, mais do sentido. Também tem outro detalhe bem importante aí que diferencia a antítese do paradoxo. A antítese, ela se refere a itens diferentes, a elementos diferentes. O paradoxo é ao mesmo item, a mesma ideia, ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto o carro subia, a bicicleta descia. Isso é antítese. O carro, um elemento, subia e a bicicleta, outro elemento, descia. O alto céu se distancia demais do baixo vale. Sei lá, a alta nuvem está a quilômetros de distância do baixo vale, do baixo rio, algo assim. A calma do leão muito contrastava com a ferocidade da leoa. Calma e ferocidade, palavras distintas. Calma, leão, ferocidade, leoa, 2 itens. Agora, o paradoxo não. O paradoxo é quando você fala de algo que pode acontecer no mesmo momento. Por exemplo, a irritante calma do leão. Como assim, irritante calma do leão? Não pode ser ao mesmo tempo. O leão, ao mesmo tempo, não pode estar irritado e estar calmo. Então, irritante calma. É um paradoxo. Calma aí, calma irritante. Como assim calma irritante? Não tem como uma calma ser irritante. Então, aí são ideias contrárias. Uma linda morte aguardava o homem naquela seca. Linda morte? Como assim? Linda e morte não são palavras opostas, não é antítese. Mas a ideia que traz é paradoxal. Como assim linda morte? A ideia que nós temos como um raciocínio aí geral, né, o senso comum, é que a morte não é algo lindo. Mas, por algum motivo, nesse sentido, para aplicar um sentido específico no texto, posso falar, né, posso escrever: a linda morte aguardava o sertanejo na seca. Então, essa linda morte são ideias contrárias. A morte não é linda. Então, paradoxo. Aqui o que ocorre, vamos ver. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. O que se tem aqui são 2 palavras associadas à ideia de dançar agarrado. Então, dançar agarrado é proibido, mas se quiser pode. Como que posso se é proibido? São ideias contrárias. Temos até a palavra, o verbo poder, que se faz oposição com proibido, né? Proibido é aquilo que não se pode. Porém, está assim ainda associado a uma ideia, dançar agarrado. Algo que ocorre ao mesmo tempo, algo oposto que ocorre ao mesmo tempo de um mesmo item, é incoerente, é paradoxal, não faz sentido. Então, isso faz definir essa questão como um paradoxo e não como antítese, beleza? Bem, vamos lá agora então, número 3. Número 3, temos aí um texto, vou dar também esse tempo aí para vocês irem lendo esse texto, subindo aí vagarosamente. Texto da revista aí, né, uma revista online da USP, texto que fala sobre saúde, e vem um enunciado. De acordo com o texto e algumas opções que fazem referências às ideias do texto. Letra A. O câncer de mama e o de colo do útero matam mais mulheres do que o melanoma em todo o mundo. Aqui no primeiro parágrafo a gente pode ver que
excluindo as neoplasias de pele não melanoma. O câncer de mama é o mais comum entre mulheres, contabilizando. Então ele diz aqui que tem que se excluir o melanoma. E aí ele vem lá na letra A, o câncer de mama e do colo do útero matam mais do que o melanoma. Não, na verdade, se excluir melanoma é porque esse melanoma é o que mata mais. Então a letra A ela está incoerente. Letra B, o HPV é um dos responsáveis pelo aumento da incidência de câncer de colo do útero em alguns países. E aí a gente vem aqui, nas últimas décadas também tem se observado o declínio da incidência da mortalidade por câncer de colo do útero em todo o mundo. Embora alguns países da Europa Central, alguns países, lá fala de alguns países, alguns países aqui, alguns países da Europa Central, do leste europeu e da Ásia vêm registrando aumento entre mulheres jovens. Esse aumento, justamente, desse tipo de câncer, que é do colo do útero, observado desde o final da década de 90, é atribuído ao crescimento da incidência da infecção pelo papilomavírus. Eita, aqui, HPV, colo do útero, em alguns países, HPV é um dos responsáveis. É exatamente isso que ele diz lá naquele parágrafo. Então, resposta correta, realmente, letra B. Letra C. O câncer de colo do útero é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras. Vamos ver o que ele fala sobre esse câncer de útero lá em relação às mulheres brasileiras. Não é o câncer do colo de útero, é o câncer de mama. Está aqui, ó, o câncer de mama. No Brasil, trata-se do câncer mais incidente no sexo feminino em todas as regiões do país. Então, não é o de útero, é o de mama. Já na letra D, o câncer do colo do útero é o segundo mais incidente em mulheres jovens das 5 regiões do Brasil. Já sobre as mulheres jovens fala aqui do leste europeu, né, da Europa Central e Ásia, entre mulheres jovens. E em relação ao Brasil fala aqui, ó, das 5 regiões, que é o câncer de útero, no colo de útero. No Brasil trata-se do segundo mais frequente entre as mulheres das regiões norte, nordeste e centro-oeste, enquanto nas regiões sul e sudeste ocupa a 4ª e a 5ª posição. Então, não é em todas as regiões, não é nas 5 regiões, são regiões variadas, ficando entre segundo e em 4º lugar, beleza? Número 4. Em qual das sentenças abaixo o acento indicativo da crase está devidamente colocado? Vamos lá, letra A. Minha mãe e eu vamos à aula de pilates. Quem vai a algum lugar. Regência da preposição a. A aula substantivo feminino também aceita o artigo a. Preposição a com o artigo a, realmente aqui no singular, os dois, né? O artigo no singular por causa do substantivo aula no singular, se junta com a preposição a, regida pelo verbo ir. Então, acento indicativo de crase, acento grave. Então, a resposta é letra A, está correta. Vamos ver a letra B. As aulas de educação física estão ocorrendo de maneira remota em muitas escolas. Verbo, estão ocorrendo, locução verbal, estão ocorrendo. Quem é o sujeito de estão ocorrendo? As aulas de educação física estão ocorrendo. Então, as aulas é núcleo do sujeito. O sujeito não pode ser preposicionado. Então, se não pode ser preposicionado, não pode haver um acento indicativo de crase aqui, beleza? Letra C. Sempre que tenho um tempo de folga, vou a feiras. Aqui estaria certo se tivesse um às feiras. Vou às feiras e compro alguns badulaques. Por quê? Porque vou a, preposição, regida pelo verbo ir. Feiras, substantivo feminino. Só que no plural, aceita o artigo as no plural. E aí seria a junção da preposição a com o artigo as. Ficaria então as, com acento grave. Como aqui só ficou um as no singular, é sinal de que não foi colocado o artigo as. Só aparece então a preposição a. Se só aparece a preposição a, então não tem a junção de dois as, de um a preposição com um as artigo, o que faria então um acento grave com um as no plural. Como não tem essa junção, ficaria só o a no singular sem acento grave. Vou a feiras. Então são duas opções. Vou a feiras sem acento grave ou vou às feiras com acento grave. Letra D. No dia a dia, palavra repetida não se usa crase. Diante de palavra repetida. Dia a dia, passo a passo, hora a hora. Questão número 5. Número 5. Tem também aí um texto, você pode ir lendo este texto.
tranquilamente, vou passando, você vai lendo. Chega aqui a um texto que aparece também numa revista online da USP. Após a leitura desse excerto, avalie as proposições abaixo. Essa aqui é uma questão de gramática. As proposições que apresentam análises corretas sobre a escrita do trecho apresentado são... Vamos lá, no trecho, o tema, blá, 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 a flexão do particípio abordar, tá aqui, a flexão do particípio abordar, tem sido abordada, o verbo abordar foi usado no particípio abordado. Está pertinente à concordância da norma padrão, ou seja, está concordando com o termo ao qual se refere. Vamos ver a quem que esse abordar se refere. O tema da educação médica à distância tem sido abordada em publicações. O que tem sido abordada? O tema da educação médica. E aqui pode gerar uma confusão. Opa, a educação médica é abordada. Só que aqui não está falando da educação médica. O núcleo aqui do sujeito, do verbo tem, o que tem sido o tema? O tema que tem sido abordado. O tema é palavra masculina. O tema, a gente não fala tema do congresso, não, o tema do congresso. Então, o tema é núcleo do sujeito do verbo ter, e aí tem sido abordado, né? Aqui é uma locução verbal, composta de tempo composto com um particípio. Então, o tema tem sido abordado, é uma voz passiva com tempo composto, é bem complexa essa locução verbal aí. O tema da educação médica, então, o tema tem sido abordado. Abordado, particípio concordando com o núcleo do sujeito que é masculino. Então deveria ser abordado e não abordada. Está pertinente? Não está pertinente. Número 2. Criam-se possibilidades de aulas. A flexão do plural do verbo criar está de acordo com a norma padrão do português para concordância de voz passiva pronominal. O que é voz passiva pronominal? É quando tem aquele sujeito paciente concordando com um verbo transitivo direto, utilizado com pronome, e aí o verbo vai concordar com esse núcleo do sujeito paciente. Tem que dar uma olhada lá, né, na teoria de voz passiva analítica, voz passiva sintética. Neste caso aqui, voz passiva sintética. Criam-se possibilidades. O que criam-se? No caso aí, passando para a voz passiva analítica. O que são criadas? Possibilidades. Possibilidades de aulas magistrais com especialistas no assunto. Possibilidades de aulas magistrais são criadas. Então, sujeito paciente de verbo criar. Possibilidades. Núcleo do sujeito. Possibilidades no plural. Então, se o sujeito paciente está no plural, o verbo também aí, né, vai estar no plural concordando com esse núcleo do sujeito. Então, está correto? Sim, está correto. Letra não, né? Item 3. O verbo reivindicar. Então, por enquanto, a opção 2 correta, 1 incorreta. O verbo reivindicar, cuja ocorrência se encontra no segundo parágrafo, não apresenta devidamente o complemento por ele exigido, questão de regência verbal, que deveria ser um objeto direto. Vamos ver lá, reivindicar, segundo parágrafo. Embora as vantagens sejam evidentes, os alunos reivindicaram pela falta de algumas peculiaridades próprias do ambiente presencial, como aspectos ligados à socialização, mas também a falta de feedback on time. Bom, vamos lá. Quando você usa o verbo reivindicar, quem reivindica alguma coisa. Eu reivindico melhores condições de trabalho. Eu reivindico o gol que foi anulado. Então, reivindicar é um verbo transitivo direto. Pede o objeto direto, no caso, então, é um complemento sem preposição. E vamos ver que aparece aqui o verbo reivindicar, cuja ocorrência, tá? Não apresenta devidamente o complemento, que deveria ser o objeto direto. Realmente, não apresenta o objeto direto. O que tem aqui, ó, seria um objeto indireto. Tem a preposição per mais o artigo ar, que fica a combinação pela, né, a contração pela. Embora as vantagens sejam evidentes, os alunos reivindicaram pela falta de algumas peculiaridades, não. Reivindicaram algumas peculiaridades. Então, aí está incorreta essa regência. Logo, a questão 3 está correta, porque ele diz que está utilizado incorretamente, não apresenta devidamente o complemento. Questões, então, opções 2 e 3 corretas. Letra C. Vamos lá, então, agora para o número 6.
Leia atentamente o trecho da canção a seguir. Você vai lendo aí também, enquanto eu vou passando, você vai pausando o vídeo. Wacker, Jay Wacker, Estrela de um Céu Nublado. Analisando-se suas características, pode-se afirmar que o tipo de textual predominante nessa letra de música é o... Bem, as opções aparecem os seguintes tipos de texto: injuntivo, dissertativo, descritivo e narrativo. Essa é uma questão bem simples. O que pode, às vezes, trazer uma certa confusão aí é a identificação de um texto injuntivo. O que seria, né, um texto injuntivo? Bem, narrativa é uma história, né? Você contar uma narrativa, contar uma história. Tem personagem, tem tempo, cronologia passando, né? O tempo vai passando com o decorrer das ações. Quer dizer, as ações, né, vão correndo de acordo com o tempo. Tem espaço, lugar, personagem, desfecho. Descritivo é uma foto, é você descrever um elemento. Você pode estar numa narrativa e aparecer numa narrativa um parágrafo descritivo. Imagina uma história de Chapeuzinho Vermelho, é uma narrativa. Só que no meio dessa narrativa de Chapeuzinho Vermelho, vamos supor, o autor para descrever o que tinha na cesta de doce, né? Então, Chapeuzinho Vermelho caminhava pela floresta, caminhou 3,5 km pelo caminho da esquerda entre as figueiras, e lá na frente estava aguardando um lobo mau. Dentro desse cesto, né, havia 3 maçãs, 5 brownies, 7 saladas de fruta, enfim, vai descrevendo. A salada de fruta possuía uva, maçã, banana, abacate. Enfim, você pausa a narrativa, pausa a história e como se fosse uma foto mesmo, né? Está acontecendo um evento, você tira a foto e vai descrevendo tudo que está ali naquela foto. Não tem passagem de tempo na descrição. Dissertativo é uma dissertação, você defender. Dissertativo aí pode-se até diferenciar, né? Em dissertativo simples e dissertativo argumentativo. Bem, dissertativo geralmente é opinião. A opinião e dissertativo argumentativo é opinião com defesa de argumento, de uma sustentação, né, para evidenciar o seu ponto de vista, a tese defendida. Injuntivo é você induzir alguém a fazer alguma coisa. O texto injuntivo é quando você motiva alguém a fazer algo. Por exemplo, um guia, um manual, você está induzindo alguém a tomar algumas decisões. Bem, vamos lá, uma receita de bolo, por exemplo, né, injuntivo. Leia atentamente o trecho da canção. E aí, de acordo com o trecho, nós conseguimos perceber claramente o tipo de texto. Decidiu que precisava ser alguém no mundo e não mais na multidão. Quem decidiu? Alguém, um personagem. Resolveu investir no fundo, então depois disso ele investiu. Depois disso ele foi morar no Rio de Janeiro. Um tiro certeiro. Depois disso ele alugou. E aí arrumou uma vaga de barman. Foi lá no balcão que a assistente de direção na hora das 6 prometeu uma figuração. E aí depois descobriu que o sujeito não era quem dizia ser. Ou seja, ele está contando a história de um personagem. Logo, é um texto narrativo. Letra D. Número 7. Qual é a função das vírgulas presente nas fronteiras do trecho assinalado? Que trecho? O escafandro e a borboleta. Onde que está esse trecho? Aqui no texto que vem logo abaixo. Jean-Dominique Balbi, não sei se é essa a pronúncia mesmo, né? Um jornalista bem-sucedido da revista Elle. Trecho, então, aí entre vírgulas. Um trecho entre vírgulas. O que esse trecho está fazendo? De que ele é composto? Ele é composto de artigo, substantivo, adjetivo, preposição, outro substantivo, um outro substantivo aqui, né, o nome, substantivo próprio. Mas o que é mais importante aqui? Um jornalista bem-sucedido. Que jornalista? Esse substantivo aqui, jornalista, é a palavra mais importante dessa ideia do trecho sublinhado. E esse jornalista aqui, né, jornalista bem-sucedido, ele está se referindo a Jean-Dominique Balbi. Ou seja, é um substantivo que está explicando um substantivo anterior. E esse trecho substantivo que está explicando está entre vírgulas. Isso é característica de aposto explicativo. Um trecho, um termo, né, entre vírgulas, um substantivo entre vírgulas que explica um substantivo anterior. Então, aposto explicativo está aqui, letra A. Delimitar uma estrutura de aposto explicativo. Isolar expressões que introduzem explicações? Não é essa função aqui. Ele pede o seguinte, a função das vírgulas presentes nas fronteiras. Isolar expressões que introduzem explicações? Essa função aqui, vírgulas até isolam expressões que introduzem explicações, mas nesse caso aqui, mais do que isolar uma explicação,
está isolando esse aposto, né? Mais do que isolar simplesmente uma expressão que introduz explicação, está isolando um aposto. Letra C. Enumerar elementos da mesma função sintática não é esse o caso, são funções diferentes. Separar adjuntos adverbiais não é adjunto adverbial, é aposto. Questão número 8. Tem aí o texto também, você vai lendo o texto aí com calma, enquanto eu vou descendo, você pausa e lê. E aqui, ó, enunciado. A palavra em destaque no trecho apresentado pode ser substituída sem alteração de sentido ao contexto em que ela se insere por. Uma questão de sinonímia. E muitas vezes, né, vem palavras nessas questões, né, quer dizer, muitas não, na maioria das vezes, palavras relativamente pouco usadas, muitas vezes desconhecidas. E a palavra que ele sublinhou é deletérios. Pelo contexto aqui, sem precisar ler o texto inteiro, pelo contexto dá para a gente ter uma noção. Se assim é, resta a cada um de nós assumir humildemente a triste condição e tratar de minorar seus efeitos deletérios sobre o próximo. O consolo é saber que costuma render crônica divertida. Bem, dá para ter uma ideia de que é algo negativo, de que deletério é algo desagradável, já que admitir humildemente a triste condição e tratar de minorar, ou seja, diminuir seus efeitos. Poxa, se é uma triste condição e a gente quer diminuir os efeitos, esses efeitos só podem ser ruins, né? Ou seja, deletérios. Sobre quem? Sobre o próximo. E a gente sabia que a gente deve fazer ao outro, né, o que gostaria que fizesse com a gente. Então, por esse pequeno contexto, sem precisar ler o texto inteiro, a gente pode, deleitável é algo prazeroso. Não, isso aí descarta. Positivo? Não, positivo também não, pelo contexto não. Latente seria algo grande, né? Algo latente. Nocivo é algo que é prejudicial, algo ruim. Então aí, de cara, já letra C, nocivo, fazendo a sinonímia com deletério, beleza? Então vamos agora para a próxima questão, a questão número 9. Tem também em um pequeno texto e retirado da CNN, né? Qual é o sentido veiculado pelas expressões grifadas na ordem em que aparecem nesse excerto? As expressões grifadas são dois conectivos aí. E quais os sentidos desses conectivos? Bem, de cara, sem nem precisar ler o texto, eu já sei que ainda que é concessivo. Isso aqui é uma questão de conjunção. Poderia ser de orações subordinadas, só não é porque ele não está tratando de oração. Está tratando aqui de sentido de expressão. E conjunções, né, sejam coordenativas ou subordinativas, elas caem na maioria dos concursos, na maioria das provas. Por quê? Porque com ela a gente consegue trabalhar morfologia, sintaxe e semântica, tudo junto. E sabe-se que ainda que morfologicamente é uma locução conjuntiva, sintaticamente introduz uma oração subordinada adverbial concessiva e tem o sentido de quê? Justamente de concessão. Bem, ainda que é concessiva. Então, de cara, a gente já pode aqui ficar com a letra B, não precisa nem ver a outra. Por quê? Porque ele pede na ordem que aparecem. A ordem ainda que vem primeiro. E para confirmar, a gente vai lá no segundo conectivo, no ainda. Medicamentos começam a aparecer. Ainda em fase de testes, ou seja, está em testes, não está pronto. Logo, isso reflete uma ideia de tempo. Olha, João ainda não chegou, mas vai chegar, está cedo. Ainda não chegou. Você te perguntou cedo demais. Ele ainda não está aqui. Então, ainda remete aqui a tempo. E aí, confirmando apenas, né, concessão e tempo, letra B. Agora, última questão, questão número 10. Temos também mais um pequeno texto aí. Texto também retirado aí de uma revista online. E vem agora, que nem precisa também ler o texto inteiro, você vai ver, não precisa ler o texto inteiro para fazer a questão, é uma questão de regência verbal. Qual dos verbos abaixo pode apresentar regência semelhante à do verbo visar, utilizado no excerto acima? Essa prova aí veio, né, vieram bastante questões de regência que se utilizou, né, veio questão de crase, vieram bastante questões que precisava conhecer regência verbal, transitividade verbal. Então vamos lá, verbo visar. Visar, quando a gente estuda a regência verbal lá na teoria, ele é um verbo que aparece em todas as apostilas, em todas as gramáticas. Por quê? Ele tem 3 sentidos.
Visar, sentido de olhar, né? Mirar, visei o alvo, aí é transitivo direto, pedindo objeto direto. Tem sentido de assinar, visei o cheque, transitivo direto. E tem sentido de almejar, de aspirar. Eu almejo um cargo. Eu viso a um cargo. E aí, quando o visar tem esse sentido de almejar, ele é transitivo indireto, regido pela preposição a. E aí ele quer justamente o verbo que tenha essa regência semelhante ao visar. E aí a gente vai lá na letra A e vê gostar. Quem gosta, gosta de. É preposição de. Almejar. Quem almeja, almeja alguma coisa. VTD, verbo transitivo direto. Embora visar tenha o sentido de almejar, almejar é VTD, não é VTI. Letra C, acarretar. O que acarreta? Acarreta alguma coisa, no sentido de ocasionar, de causar. Verbo transitivo direto. A imprudência do rapaz acarretou acidente, acarretou um grave acidente, ocasionou. Também pode ser no sentido de causar alguma coisa a alguém, né? Bebida acarreta desgraça aos alcoólatras. E aí seria, né, verbo transitivo direto e indireto, acarretar. Agora o verbo aspirar. Aspirar também aí, né, um verbo que aparece bastante nos manuais de regência, nas apostilas. Tem também aí dois sentidos. Aspirar no sentido de sorver, né, de inspirar, de sugar. O aspirador aspirou o pó da sala. Pronto, aspirou alguma coisa. E tem aspirar no sentido de almejar também, no sentido de ter em vista algo, ter o desejo de algo. Eu aspiro a um cargo mais elevado, eu aspiro à aprovação. Então, regência da preposição a. Logo, semelhante ao verbo visar, nesse sentido aqui do trecho, visam a informatização. Um conjunto de ações que visam a informatização, que visam almejam alguma coisa, tem o desejo de alguma coisa, anseia por alguma coisa. Então, ações que visam, almejam, pretendem, intentam a informatização. Logo, verbo aspirar é o verbo que tem essa regência parecida, da preposição a com sentido de almejar, de ter em mente. Resposta letra D. Então é isso aí, pessoal. Gostou? Dá um curtir aí, compartilha, se inscreve no canal para receber aí questões de bancas variadas e você passar nesse seu concurso tão aspirado, né? Então um grande abraço aí para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.